E os estados vão recorrer da decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, de suspender as regras que permitem a cobrança de valores diferentes do ICMS sobre o diesel. A decisão de questionar a liminar foi tomada no último sábado em reunião do Comitê Nacional de Secretários de Fazenda, Finanças, Receita ou Tributação dos estados e do Distrito Federal. O diretor institucional do Concefaz, André Horta, disse que a ideia é recorrer o quanto antes para que a tributação volte ao normal e pede que o caso seja julgado em plenário. A ação do governo federal questiona a fixação de uma alíquota por litro do diesel por parte dos estados e a concessão de subsídios para que a arrecadação do ICMS não mude. Em um vídeo que circula nas redes sociais, um caminhoneiro mostrou a realidade dos impostos. Pessoal, eu estou fazendo esse vídeo aqui para vocês verem algo aqui interessante que eu observei, ó. Eu tô com essa notinha aqui que eu abasteci o caminhão com diesel S10 e na bomba tá custando o preço de R$ 6,35. Esse posto ele fica aqui próximo de Jacobina, tá vendo? Jacobina, Bahia. E a data é dia 6/4/2022. O que eu achei interessante, que eu quero mostrar a vocês, é isso aqui, ó. Tá vendo? Tributo aproximados federal, zerado. E o tributo estadual tá R$ 315,91. Ou seja, o governador da Bahia, ele fica dizendo que está ajudando a população baiana e que o presidente da República está aumentando o preço das coisas. O presidente da República, pelo que eu pude ver aqui, ó, e como ele mesmo diz na live dele, que ele está tentando reduzir os impostos o mais baixo possível. Então tem alguns postos de gasolina que o imposto federal ou ele está reduzido ou ele está zerado. José Maria Trindade, tá então, né, Zé? Os governadores reclamando bastante dessa decisão do ministro André Mendonça, né, Zé? Isso não é nenhuma imbecilidade, é uma prova real e uma demonstração de que o monopólio da notícia foi quebrado exatamente com a internet. Está aí um consumidor, né, um caminhoneiro, mostrando a realidade, com fotografia, com filmagem e quebrando qualquer possibilidade de dizer aquilo ou encobrir alguma situação. O presidente Jair Bolsonaro decidiu logo no início colocar luz nessa situação e mostrar exatamente como é a composição do preço do combustível do litro que entra no tanque do seu carro. E aí, a partir daí, começou a incomodar as situações que estavam bem ali cuidadas, que era a situação dos estados, que arrecadavam muito, e arrecadam ainda muito neste imposto tranquilo, que, de qualquer maneira, o posto tem que declarar, não há praticamente nenhuma possibilidade, existe, mas é crime e é baixa a possibilidade de sonegação na área de combustível, né? Então, é um imposto que vem ali muito em alto volume e de uma maneira tranquila, sem precisar ninguém ir atrás, nem cobrar, nem nada. E aí veio essa reação, porque se mostra qual é a origem do preço final. Esse é apenas um ponto. O ponto seguinte, defendido pelo presidente Bolsonaro, é uma estabilidade mínima de preço, uma previsibilidade, porque não há como continuar num mercado onde não se sabe o preço a 100 metros, ou seja, quando se ultrapassa a barreira de um estado. Então, quando se pega uma carga em São Paulo e vai para a Bahia ou vai para depois da Bahia, ele vai pegando ali os estados, né? Por onde passa, Rio de Janeiro, Minas Gerais e tal, com alíquotas diferentes. Ou seja, não é possível calcular o preço da carga. E, além disso, há os aumentos enquanto o caminhão está rodando na estrada. Então, são dois pontos. Primeiro, a transparência. E, segundo, exatamente essa história aí de um mínimo de estabilidade dos preços. Não pode ficar dessa forma, desse sobe e desce, mais sobe do que desce. A Petrobras, ela é responsável, sim, por um lado, eu nem diria social, mas nacional, uma proteção nacional. E proteger a economia de um país é um viés nacionalista muito forte. Então, é preciso, sim, que uma estatal tenha o mínimo. Não estamos falando em congelamento, mas a administração de preços. É para isso que serve exatamente uma estatal. Você, Fiuza, temos 3 minutos. Não é nem só, se a gente pudesse dizer assim, esses governadores
não querem abrir mão de um centavo, né? Isso já seria muito ruim. Mas é muito pior do que isso. Eles estão fazendo isso por uma tentativa de sabotagem política. É um vexame, é uma vergonha essa safra de governadores que, evidentemente, estão em conluio com o Supremo Tribunal Federal e com parte do Congresso Nacional. Todas as ações são para combater o governo federal. E eu volto a dizer, repetindo aqui um alerta que a Ana fez recentemente. Isso não é a agenda do presidente Bolsonaro. Ele vocaliza, ele executa uma agenda do país. E nessa questão dos tributos, nós sabemos que o governo federal tem agido conforme os princípios que afirmou de combate aos abusos do Estado, desburocratização e desoneração. Isso é uma agenda. E você tem governadores desvairados tentando todas as oportunidades para criar uma situação que piore a vida das pessoas e tentar imputar isso ao presidente. Isso é uma postura de moleque, uma postura vergonhosa. Nós sabemos que, por conta da tragédia da pandemia, houve uma transferência vultosa de recursos a título de socorro de saúde, uma parte disso foi desviada, inclusive, do Covidão, para os entes da federação. Eles não querem nem saber. Eles estão obsessivamente nesse plano. Eu não sei nem como consegue dormir um personagem desse, né? Um canalha desse, que dorme e acorda com essa obsessão de inventar histórias para atacar o presidente, pensando aí em catar uma manchete de jornal e pensando em fazer uma caminha num lugar seguro. Eu vou dizer aos senhores o seguinte: não tem esse lugar seguro. Não existe esse lugar seguro que parece ser seguro, onde aí um consórcio de mídia absolutamente desviado das suas finalidades, Força Renan, né? Essas torcidas todas, com mais o Supremo, os seus Cici Bola é Nossa, né, Zé? Depois você me corrige, mas pelo que eu entendi, o juiz Cici a Bola é Nossa, né? Que reabilita um criminoso condenado numa manobra. Então, eu estou amplificando a visão porque, se fosse uma questão dos combustíveis, a gente estaria aqui intrigado, né? Qual é o princípio defendido pelos governadores que querem ir contra uma lei e ainda por cima, ir contra uma decisão de um juiz que ratifica essa lei para controlar essa cascata de impostos sobre o combustível, que é a base do custo Brasil? Né? Se a gente pudesse discutir que princípio é esse? Eu respondo, não tem princípio nenhum. O princípio desses canalhas é tentar piorar a vida das pessoas, da sociedade, para tentar jogar isso em cima do presidente. Já fizeram isso na pandemia. A gente sabe do que está falando, a gente não está especulando, não. A gente sabe qual é o nível de maldade. A gente sabe o que aconteceu com esses canalhas, prendendo e perseguindo a sua população, agredindo, inclusive fisicamente, a sua população para dizer que estavam tentando salvar vidas contra um presidente que quer matar todo mundo. A gente já entendeu o jogo, ele é grosseiro, ele é vergonhoso e eu volto a dizer, a sociedade está vendo absolutamente tudo isso e não tem essa caminha quentinha e segura com os benfeitores, beneméritos que vêm das big de vários lugares, das fundações e etc., que a gente sabe, as facilidades, tem um mar de facilidades para você repetir uma certa cartilha. Mas está todo mundo vendo. Isso não será um lugar seguro, vocês podem ter absoluta certeza. Basta, numa data como 1º de maio, 7 de setembro, os senhores abrirem a janela e olharem para as ruas do lado de fora. Os senhores vão entender, os senhores não estão numa caminha quentinha e segura.
Para você que chega agora, seguimos falando sobre essa promessa de governadores de recorrer ao Supremo Tribunal Federal para tentar derrubar a decisão do ministro André Mendonça sobre a alíquota única do ICMS sobre os combustíveis. Ana Paula Henkel, queremos ouvi-la também, Ana. Então, Vitor, mais uma vez vou fazer o meu trabalho, né, aqui nessa bancada como uma correspondente internacional. Uma das principais medidas do governo do Donald Trump, assim que ele foi eleito em 2016, como os republicanos tinham as duas casas legislativas, ele passou uma reforma tributária, cortes e mais cortes de impostos logo em 2017, uma reforma tributária robusta, e deixou exatamente os estados brigando. Olha, briguem vocês, né, com o federalismo americano. A economia estava, né, de vento em popa, muitíssimo aquecida, até dentro da pandemia, mesmo quando o Trump saiu da Casa Branca em 2020, a economia já estava se recuperando. E Trump, obviamente, um liberal de carteirinha, um CEO de várias empresas, um negociador, um empreendedor, entendeu que, obviamente, corte de impostos, mais dinheiro no bolso das pessoas, dos cidadãos, esse dinheiro volta exatamente para a sociedade na forma de compras, a economia aquecendo e o dinheiro continua rodando. Ninguém põe o dinheiro no bolso e fica com o dinheiro no bolso sem tentar comprar um bem, sem tentar comprar um novo carro ou um novo telefone, enfim, ou até uma casa. Empresários também com cortes tarifários aí pegam essa receita que sobra e contratam mais pessoas, enfim. E nós temos visto que o presidente Bolsonaro colocou o guizo nesse gato também. Eu vou fazer a minha parte. Eu vou cortar impostos, eu vou mostrar a minha agenda de reforma liberal, a minha agenda onde o povo cobra de seus governadores, de seus políticos, o que eles acham correto. E aí, Vitor, que interessante, né, esse vídeo desse caminhoneiro, porque isso acaba linkando com o nosso primeiro comentário, o nojo que essa gente tem do povo com o celular na mão para noticiar isso tudo. Hoje, se alguém comenta alguma coisa que é falsa, vai lá o caminhoneiro e mostra com um vídeo simples do seu celular que é mentira o que aquela TV está dizendo, que o imposto federal está zerado, que o imposto agora está em cima dos governadores e eles que têm que prestar contas à sociedade. O presidente Bolsonaro tuitou recentemente, eu até li mais ou menos uns 5 tweets dele na semana passada, sobre todos os cortes de impostos que ele fez no governo desde 2019. Que tinha, algumas pessoas estavam falando, não, o presidente agora cortou impostos em 2022 porque é um ano eleitoral. Olha aí o populismo de fazer uma reforma de corte de impostos nesse ano importante. E ali na thread, no fio do presidente, ele mostrou que não é verdade, que desde 2019 ele vem cortando impostos, ele vem cortando na carne da União e deixando os governadores aí exatamente como deveria ser eles prestarem contas à sua população. De novo, o celular nas mãos do povo, a informação correta correndo, é um perigo, né, aos poderosos das Torres de Marfim. Para finalizar, Vitor, isso que o presidente fez, aí guardadas devidas proporções, imagine uma Petrobras privatizada, abre o mercado, empresas privadas entram, a Petrobras é privatizada e começa essa concorrência. Nós queremos o dinheiro do cidadão, abaixa o preço aqui, abaixa o preço ali, o cidadão mostrando e conversando, olha, ali está mais barato, ali está mais barato, aqui está mais caro. É isso que eles têm nojo, é por isso que precisa um projeto como o 2630 para calar a população, porque o povo falando demais, cobrando demais e, principalmente, tomando as rédeas do seu caminho, da sua liberdade, principalmente econômica, é um pesadelo para quem está lá em Brasília, nessas Torres de Marfim. Paulo Figueiredo. Eu vou acompanhar aqui a Ana em fazer um papel aqui de quem está nos Estados Unidos e eu fui levantar aqui
qual era a alíquota de impostos e combustíveis que o estado onde eu resido, a Flórida, tem. Então, quanto que incide de imposto sobre o preço que nós pagamos aqui? Quanto de imposto do estado da Flórida é cobrado no preço que nós pagamos na bomba? E o número que eu cheguei me assustou um pouco. É alguma coisa em torno de 4%. O estado onde a Ana Paula está, a Califórnia, é um estado mais de esquerda, cobra 8%. E aí eu fui procurar na internet para descobrir qual era o ICMS que o meu ex-estado, né, o estado de onde eu sou, Rio de Janeiro, cobra de combustíveis, de imposto sobre combustíveis. E aí fiquei assustado com o ICMS de 34%. São Paulo são 25% de impostos sobre os combustíveis. Eu pergunto para o brasileiro, é moral isso? É moral que o estado da Flórida cobre 4% e o do Rio de Janeiro cobre 34%? É moral porque que você carregue o custo da máquina pública? Eu acho que não. Eu entendo que não é moral. Que o povo precisa do combustível para sustentar a economia. As pessoas usam combustível para tudo, para se locomover, para consumir, para se locomover, para trabalhar. O combustível pesa no transporte dos bens e dos materiais, pesa na aviação, para as pessoas circularem pelo país e promoverem o turismo. O combustível pesa em tudo. E quando o governo taxa o combustível de uma forma tão assintosa, ora, o que está acontecendo? Ele está agindo, como a Ana colocou muito bem, agindo contra a economia. Ele está tornando a economia menos acelerada. E aí depois você tem as consequências não só inflacionárias, sim, mas não só inflacionárias, mas você tem diminuição no crescimento econômico. Muitas vezes as pessoas pensam que crescimento econômico é só coisa do presidente, mas está aí uma ação que tem um impacto muito grande no crescimento econômico. Posto tudo isso, é importante fazer, eu sempre gosto de fazer uma ressalva. O problema do preço dos combustíveis no Brasil, esse aumento que nós estamos vendo, o imposto sempre foi alto, já é alto há bastante tempo. O aumento que nós estamos vendo não é responsabilidade nem dos governos estaduais, nem do presidente da República. E o aumento, o preço alto é muito sim de responsabilidade dos estados com seus impostos, mas o aumento desses preços recentes é um problema de conjuntura internacional. Né? O petróleo está batendo recordes, que não tinha há muitos anos. Ora, aqui nos Estados Unidos, eu digo aqui na Flórida, nós chegamos a abastecer nos postos a 1,80, 1,79 o galão. Hoje está 4,50. Isso é 3 vezes o preço. Em um ano e pouco de aumento. Em um ano e pouco. Você tem razões na crise da Ucrânia, mas tem muita razão num governo que assumiu aqui nos Estados Unidos, que são o maior produtor de petróleo do mundo e o país que também mais consome petróleo no mundo. Os Estados Unidos, então, controlam muito o preço do mercado internacional, tem um grande impacto no preço do mercado internacional e esse preço chega para todo mundo. Não existe um passe de mágica onde a Petrobras fique subsidiando combustível barato para os brasileiros. Tem alguns governos que fazem isso. Por exemplo, a Venezuela. A Venezuela subsidia o combustível para a sua população. Mas no final das contas, quando a gente estuda um pouquinho de economia, a gente vai ver que este não é o melhor modelo. Né? Ah, mas a Petrobras é estatal. Ótimo, esse é um bom momento, para ao contrário do que pensa o senhor Pacheco, esse é um ótimo momento para nós decidirmos por que a Petrobras continua sendo estatal. Ora, como o Zé Maria falou, se é uma empresa estatal, ela não tem um compromisso com o lucro, então não tem por que ter um compromisso puro e simplesmente com o mercado. Ah, mas ela é uma empresa de capital misto, não é completamente estatal, é uma empresa de capital misto, tem que dar satisfação para os acionistas. Ora, e aí tem um problema, porque você tem um acionista que é a União, que tem um interesse, e você tem os outros acionistas que são do mercado, que têm um interesse absolutamente diverso. Ora, aí, então, portanto, um conflito de interesse. O que deve ser feito? Ou a União fica com a Petrobras inteira, ou a União vende a Petrobras. É bom que venda. É muito bom que venda, porque, lembrem-se, hoje a Petrobras está dando lucro. Ah, hoje está dando lucro. Como é que estava a Petrobras 5 anos atrás? Estava sendo saqueada pelo PT. Governos mudam. Um dia, espero que não em 2022, a esquerda vai voltar ao poder no Brasil. Sempre volta, isso é normal. Vai voltar. E quando voltar, a esquerda o que ela faz? Ela destrói, saqueia, corrupção.
Então nós queremos uma empresa estatal, queremos que a Petrobras fique estatal, para quê? Para subsidiar o preço do combustível no Brasil? Ora, isso não faz absolutamente sentido nenhum. Não é um caminho eficiente do ponto de vista econômico. Então, assim, às vezes parece uma proposta impopular dizer que os preços dos combustíveis devem ser preços de mercado, mas é o melhor para o Brasil, é o melhor para a economia brasileira. E por outro lado, na questão da guerra, na guerra de alíquotas dos estados, bom, é muito bom que os estados possam continuar tendo as suas alíquotas individualmente. Tem que tomar muito cuidado com essa história de que tem que criar uma alíquota única nacional, que todo mundo tem que ter a mesma alíquota. Não. Quando há ao menos uma disputa entre os estados para que haja incentivo para que alguns deles cobrem tarifas mais baratas ou alíquotas mais baratas, é muito bom. Então, se o combustível se a alíquota do combustível, por exemplo, de aviação é muito alta no Rio de Janeiro, as empresas aéreas param de ir para o Rio de Janeiro e vão para um estado onde a alíquota é menor. E é importante que haja essa disputa, como há aqui nos Estados Unidos. Não tem alíquota nacional única, a Califórnia da ANA cobra o dobro do que cobra aqui a Flórida, onde eu moro, e isso é bom. Quanto mais houver competição entre os estados, geralmente os impostos acabam abaixando. Quando você tem uma alíquota única, funciona como uma espécie de oligopólio com combinação de preços, né, no caso dos impostos, entre os estados.